Sermão em Gênesis, capítulo 35, versículos 1 e 2. Sermão em Gênesis, capítulo 35, versículos 1 e 2. Nós teremos neste domingo a primeira parte, ou o primeiro sermão, nesses dois versículos. Se aprouver o Senhor nosso Deus, teremos outro sermão nesses dois versículos no próximo domingo. Esta é a primeira parte, ou o primeiro sermão, em Gênesis 35, versículos 1 e 2. Assim diz a Sagrada Escritura. E Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar para Deus, que te apareceu quando tu fugias da face de Esaú, teu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós, e sedes puros, e mudai as vossas vestes. Nós vivemos em tempos, irmãos, que é pouco pensado entre os homens, principalmente aqueles que foram dotados de alguma autoridade, sobre a razão, ou o motivo, ou o fim para o qual Deus lhes entregou o governo e o cuidado de outras pessoas. Tempos de ignorância, a qual os homens não meditam, porque eles foram elevados acima de outras pessoas para governá-las. Tempos em que os homens não entendem qual é o fim ou objetivo da autoridade que Deus os deu. E essa falta de compreensão ou ignorância que marca os nossos tempos faz com que os homens usem essa autoridade para os objetivos totalmente opostos àquele a qual o Senhor designou. Alguns usam a autoridade que Deus lhes deu para sujeitar todos ao seu redor aos seus próprios gostos e projetos carnais. A autoridade deles não é nada mais do que um meio para estabelecer as suas concupiscências, as suas paixões, sem qualquer consideração ao temor a Deus. Só que há outros que sequer usam de alguma autoridade, mas eles abdicam ou deixam de forma silenciosa a autoridade que Deus lhe deu, fazendo com que aqueles que deveriam ser governados possam fazer o que quiserem. Esses homens deixam que os que deveriam ser governados façam o mal, pequem contra Deus, se entreguem ao pecado e à iniquidade sem qualquer restrição. Mas há outro grupo que, para acrescentar pecado a pecado, faz ainda pior. Eles abandonam o poder que o Senhor lhes entregou para serem governados e guiados por aqueles que deveriam ser sujeitos a eles. Eles que deveriam governar, mas aqueles que deveriam ser sujeitos a eles é quem os governam. Eles foram colocados para governarem as suas casas. Então quem governa as suas casas e as suas famílias são as suas próprias mulheres, os seus próprios filhos. Eles foram colocados sobre a igreja, mas quem governa não são eles. É a massa do povo e a multidão. Eles são colocados para governarem as nações e os povos. Mas eles nada mais fazem do que seguir o humor e o temperamento daqueles a qual eles deveriam governar. Todos esses tipos de homens
desprezam a autoridade dada por Deus. Porque o fim para o qual Deus deu a autoridade de um homem sobre o outro, de um homem sobre uma mulher, é para que a sua vontade seja estabelecida e para refrear a iniquidade. Agora, quando nós falamos para os homens que eles devem usar a autoridade que Deus lhe concedeu para promover a religião verdadeira, para promover a pura adoração a Deus, principalmente nas suas casas ou em suas famílias, então vemos que eles se tornam as pessoas mais vis e abomináveis. Eles se tornam as pessoas mais briguentas para não exercerem a missão ou a tarefa a qual Deus lhes deu. Eles ouvem que foram chamados para usarem a sua autoridade para promover a religião verdadeira. E no lugar de serem zelosos para que suas casas caminhem no caminho do Senhor e no seu temor, a briga deles é em não exercer. A luta deles é em não exercerem a autoridade no que diz respeito a esse assunto. Eles são velozes, ferozes, naquilo que diz respeito aos assuntos civis. Mas quando tratamos com eles do governo de suas casas, em relação à religião verdadeira, eles se tornam extremamente fracos e coniventes com o erro. Embora nos assuntos dessa vida eles tenham uma mão firme e trabalhem continuamente e sejam diligentes, quando são chamados para estabelecer o culto verdadeiro ao Senhor entre os seus, eles dizem: veja, essa é uma esfera muito privada. Seria desgostoso para mim e para a minha esposa e para os meus filhos, seria um incômodo para eles tê-los que direcionar na genuína piedade. Se eu começar a ensiná-los o temor do Senhor, se eu começar a dizer que eles não devem seguir por certos caminhos tortuosos, eles irão ficar com raiva ou irados contra mim. Isso irá desagradar a alguns membros da família. Se eu for firme, isso pode adoecer alguns familiares ou quebrar o que eles dizem e inflam os seus bustos e falam com firmeza. Isso irá quebrar a harmonia familiar. Que harmonia é esta? Que paz é essa que esses homens têm? A paz deles e a harmonia deles não é construída sobre a devoção e a obediência aos mandamentos do Senhor em suas casas. A concórdia deles é uma espécie de pacto, um pacto escondido, um pacto ao qual ninguém ousa falar com palavras, mas que está implícito. E que pacto é esse? Que cada um pode agir no que diz respeito à religião conforme achar melhor. E que cada um deve tolerar o pecado do outro. Que cada um deve tolerar a falsa religião defendida e praticada pelo outro. A concórdia deles não gira em se devotarem e se entregarem à religião prescrita por Deus na Sagrada Escritura. A concórdia deles é a seguinte: não existe forma de religião prescrita na Escritura como única. Todos podem adorar a Deus conforme quiser. A nossa harmonia é que cada um pense que pode servir a Deus como bem entender e que o culto ao Senhor, ele varia conforme os gostos dos homens. O que estremece essas famílias, o que causa brigas ou problemas nelas, não é eles saberem que estão caminhando contrariamente à lei de Deus. Quando os vemos tristes, quando os vemos cabisbaixos,
ou se lamentando. Não é porque eles descobriram que têm quebrado a lei do Senhor. Eles não rasgam as suas vestes, como Josias, porque viram que estão fazendo contrariamente aquilo a qual o Senhor Deus disse. Nem há aflição alguma neles, porque abrigam superstições e porque o falso culto é mantido debaixo dos seus tetos. A aflição deles é quando alguém, e principalmente o chefe da família, começa a corrigi-los de seus caminhos falsos. Quando alguém começa a denunciá-los de seus pecados e suas deserções do caminho de Deus. Quando o chefe da família não os apoia no culto inventado do qual eles são participantes. E busca em sua casa estabelecer a verdadeira adoração ao Senhor. E quando os homens fazem isso, o que acontece com os membros? As mulheres se exasperam, mudam os seus semblantes em relação aos seus maridos, ficam carrancudas, mudam a sua face. Os filhos começam a questionar e desprezar a instrução de seu pai. Tudo porque o erro deles foi atacado. Tudo porque a base da união deles era: concordemos com o erro que cada um de nós defende, sem incomodar um ao outro. Mas quando principalmente o homem a qual foi chamado para governar sua casa, se levanta para ensiná-los a religião verdadeira, agora a família se divide, porque todos os homens por natureza se conspiram ou se juntam uns com os outros para o pecado. Mas a verdade é que os divide. É bem conhecido o que nosso Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 35. Porque eu vim pôr um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. O que isso significa? A profissão, a confissão da sã doutrina e do culto ordenado por Deus sempre causará atrito com aqueles que são apegados à idolatria, à superstição, à luxúria. Basta que exista alguém em uma família, em uma casa, que se entregue e se devote totalmente a Deus e a se conformar com a vontade revelada dele, para que todos os outros que se recusam a se submeter ao Senhor comecem a iniciar brigas, desavenças, porque eles não podem ser mais apoiados na falsa religião, porque eles não podem saber que o outro concorda com eles e que seus maridos, ou que seus filhos, ou que sua esposa não mais o apoiem em seu caminho corrupto. Todas as desavenças que surgem entre aqueles que vivem a piedade em suas casas não é por culpa deles, é culpa do pecado daqueles que recusam a se submeter a Deus e à religião verdadeira. A história que nós temos aqui em nosso texto, de Jacó peregrinando com sua família na terra de Canaã, e vemos aqui o abandono de todos os ídolos e superstições que havia na casa de Jacó, é um exemplo notável de uma reforma familiar entre os piedosos. E há algo aqui especial, porque Jacó, o patriarca, não era um mero líder, ele não era um homem qualquer, ele era o patriarca cuja família Deus prometeu levantar a salvação. Nele, na sua família, existia a igreja de Deus. Aqueles que estão mais próximos do Senhor serão certamente os primeiros cobrados, serão aqueles que primeiramente devem purgar e tirar de suas casas ou de seus domínios aquilo a qual
o Senhor nunca a autorizou. E esse exemplo de reforma que Jacó empreende em sua família, ele deve ser visto como um exemplo aprovado e um guia para nos conduzir em como devemos fazer em nossas casas. Entretanto, aquilo que é reprovável nessa história, como veremos posteriormente, não deve ser copiado. Porque há coisas aqui que mostram falha de Jacó que não devemos imitá-lo. Mas aquilo a qual ele fez, segundo a Sagrada Escritura, e para promover a religião verdadeira, nós devemos fazer. O que é de errado deve servir para nós como um alerta, como um aviso sobre o caminho que nós não devemos trilhar. Mas antes de nos determos na história do nosso texto, é necessário que compreendamos algumas coisas sobre o contexto ou sobre o livro a qual a nossa passagem se encontra. Nós estamos no livro de Gênesis. Gênesis significa início ou começo. O livro de Gênesis é o livro do começo, porque nele nós temos o quê? O início ou a criação de todas as coisas nos céus e na terra. A primeira palavra do livro é Bereshit. Ber, que significa no, e Reshit, que significa no início ou no começo. Os judeus, eles tinham a prática, ou eles tinham o método de classificar alguns livros da Bíblia, ou de chamá-los pela primeira palavra deste livro. Então a primeira palavra que aparece lá é no princípio Deus. No princípio, Bereshit, é justamente o nome que os hebreus ou os judeus dão a esse livro. Porque Gênesis é o livro do começo, o livro do início. Agora, ele não é somente o livro do início, porque nele nós temos uma criação ou o relato da criação do universo, mas também porque nele nós temos o início da revelação da graça de Deus para a redenção da humanidade caída. Nesse livro nós temos o relato do começo da igreja, do seu progresso, do seu avanço. Nós temos aqui não somente o começo do mundo, mas o começo e o avanço da igreja, o início da revelação das doutrinas. Nós temos o início e a forma da prática da religião. Tudo isso no espaço de 2.300 anos, de Adão, nosso primeiro pai, até a morte de José, filho de Jacó. Do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 50, nós temos cerca de 2.300 anos da história da humanidade. Esse não é um livro a qual podemos simplesmente deixar passar. Não é somente um livro da história que Deus criou o mundo no espaço de 6 dias, mas é a história da igreja e se iniciando. A história de Deus revelando gradativamente ao seu povo as doutrinas, os ensinando e revelando a sua promessa. Isso nos deve fazer pensar, irmãos, porque é tão necessário que saibamos o começo das coisas. Porque é tão necessário que saibamos o início daquilo que nós cremos. Porque Gênesis não está somente preocupado em apresentar a criação. Ele quer nos apresentar a forma original como as coisas deveriam ser, ou o relato de como as coisas devem ser segundo o modo como Deus criou e as suas promessas. Então, por que é tão necessário que nós tenhamos o conhecimento da antiguidade da verdade? Isto é, que aquilo que nós cremos não é uma novidade, mas a verdade que foi no início estabelecida por Deus em sua palavra. Deus está aqui tensionando
mostrar o início das doutrinas em Gênesis, para que não sejamos enganados por aqueles que nos querem apresentar coisas nunca antes conhecidas. Coisas nunca antes conhecidas são coisas estranhas, nunca contidas ou ordenadas na Escritura, que nunca fizeram parte da prática da religião do povo de Deus. Quando nós nos desviamos do caminho a qual Deus prescreveu em sua palavra e a qual a sua igreja fiel andou, nós estamos caminhando por caminhos estranhos, caminhos nunca antes conhecidos. Não é o caminho a qual foi estabelecido e qual foi aberto no início. Nós estamos quebrando ou rompendo a ligação com aqueles que nos precederam ou vieram antes de nós. A fim de quê? A fim de seguirmos caminhos que não foram ordenados por Deus no início. Qual é a razão principal pelo qual os homens desprezam o livro de Gênesis? É porque esse livro é uma testemunha clara que eles abandonaram a forma original no qual Deus criou todas as coisas e no qual Ele guiou a sua igreja desde o início. Observem os sodomitas imundos. Eles odeiam Gênesis, porque nesse livro vemos que o Senhor criou o homem e a mulher, e que é apenas lícita e boa a relação de uma parte com a sua oposta, isto é, do homem com o seu oposto, que é a mulher, e da mulher com o seu oposto, que é o homem. Mas a relação entre iguais é abominável, é imundície. Os sodomitas odeiam esse livro, porque eles leem Gênesis 19, que o Todo-Poderoso dizimou e destruiu Sodoma e Gomorra, porque eles eram sodomitas. Que Deus fez eles queimarem no fogo de suas luxúrias, com o fogo de sua ira. Observem as feministas sujas e imundas, que esbravejam contra Gênesis, porque eles leem que lá no início a existência da mulher não é para si mesma, mas que Deus a criou e ela existe em função do homem e para o auxílio do marido. Então elas dizem, não pode ser assim, não pode, temos que reinterpretar, temos que ignorar. Mas, surpreendentemente, muitos dentro da própria cristandade, dentro da própria igreja, possuem um ódio escondido em relação a este livro. Porque em Gênesis nós vemos algo muito interessante. É que os patriarcas, eles sempre esperaram em Deus para receberem dele a instrução sobre como deveriam servi-lo. Eles adoravam da forma que o Senhor os prescreveu. Eles não ousavam a serem mais elevados ou a fazerem ou inserirem aquilo que Deus não os autorizou. Vejamos o primeiro dos grandes patriarcas, Noé. Ele é marcado pelo quê? Gênesis 6, 22, Gênesis 7, 5. Porque Noé fez aquilo tudo quanto Deus lhe ordenou. Deus é chamado temor de Isaac. Ou seja, aquele que Isaac jamais queria desagradar ou ultrapassar sua vontade. Quando Jacó jura e faz um pacto com Labão, é dito, e Jacó jurou pelo temor de Isaac. Isaac, patriarca, era marcado pelo quê? Por ousar a fazer aquilo que Deus jamais o ordenou, por criar novos métodos para servir a Deus, por procurar agradar a sua própria vontade, não o temor de Isaac. Isto é, Isaac era extremamente preocupado em não desagradar ao Senhor
mas fazer aquilo que ele ordenou. A religião dos patriarcas é nada mais, nada menos do que a fé naquilo que a boca do Senhor disse. Em todo o livro de Gênesis, nós vemos que os patriarcas se movem ou param, fazem ou deixam de fazer algo, porque é dito, Jeová disse a Abraão, Jeová disse a Jacó, Jeová disse a Isaac. Então eles fazem ou deixam de fazer algo. Só que o mundo moderno, ele é afetado por uma ignorância, ou melhor, por uma arrogância, que eles devem ser novos descobridores, que eles devem ignorar o início ou o começo, porque eles devem descobrir novas doutrinas, eles devem descobrir novas formas de adorar o Senhor. Eles não suportam ouvir as antigas verdades e o culto prescrito na Escritura, pois a cada dia eles precisam pensar em algo extraordinário. Esses homens são movidos em nossa época dessa forma. Será que hoje eu não irei pensar em algo que nunca foi dito no passado? Será que eu não irei descobrir algo nunca dito anteriormente? Eles possuem aquela coceira ateniense pagã, que vemos em Atos, capítulo 17, versículo 21, que os atenienses, nenhuma outra coisa se ocupavam, senão dizer e ouvir alguma novidade. O que esses homens fazem? Será que existe algum novo método da ciência ou da psicologia para deixar o culto mais atrativo? Será que a pedagogia criou novas formas lúdicas, brincalhonas, para ensinarmos a Bíblia aos nossos filhos? Será que existe alguma nova ideia da gestão, da inclusão, para que todos participem do governo da igreja e se sintam integrados? Eles são dados a mudar, eles são dados à novidade. E aqueles que amam a novidade odeiam o que é o início ou o que é o começo. Pois o passado para eles é velho. E para eles, aparentemente, aquilo que aconteceu no passado ou aquilo que Deus instituiu em sua palavra não irá atender às demandas atuais. E por que isso? É porque eles não querem que as pessoas se submetam à forma original. Eles estão dispostos a mudar a religião ou o culto a Deus para que a religião e o culto a Deus se adaptem às pessoas. Essa é uma inversão total da ordem divina. Deus os ensinou em sua palavra: vocês devem adorar a mim conforme o que eu lhes ordenei. Vocês não podem oferecer outros tipos de culto além daquele que eu prescrevi em minha palavra. E o que eles dizem? Será que nós podemos? Ou por que nós não podemos introduzir tais coisas para enchermos nossas igrejas? Deus lhe disse para ensinar os seus filhos com a Escritura. E o que eles fazem? Vamos fazer imagens, vamos fazer jogos, vamos fazer brincadeiras com a doutrina. Esses homens não estão preocupados com a forma do início, com o livro do começo. Todos os homens que se esforçam para suprimir o início das coisas querem esconder algo. O quê? Que as suas invenções não sejam descobertas como novidades antinaturais. Por que os sodomitas não querem que leiamos Gênesis? Porque lá eles verão a condenação de Deus para a sua união bestial. Por que as feministas não querem que as mulheres leiam Gênesis 2:18? Para que as mulheres não descubram ou não saibam o fim e o objetivo de sua existência. Porque a igreja não quer que voltemos ao início do que Deus estabeleceu.
para que não saibamos que o que eles têm ensinado são coisas totalmente contrárias ou estranhas à Escritura, isto é, nunca conhecidas, nunca praticadas, nunca ordenadas. E tudo isso decorre de uma má compreensão do livro de Gênesis. Mas também nos cabe notar aqui, irmãos, quem é o autor do livro de Gênesis? O autor do livro de Gênesis certamente é Moisés, o servo de Deus. Mas nos últimos tempos, homens liberais, homens perversos, têm negado essa verdade indubitável, certa, que Moisés é o autor deste livro. E quando eles fazem isso, eles atribuem mentira ao nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Negar a autoria deste livro, negar que Moisés, o servo de Deus, é o autor deste livro, é negar e atribuir mentira ao próprio Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor reconhece que o Antigo Testamento é dividido em 3 partes. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44, é dito pelo próprio Cristo: todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Cristo aqui está seguindo a maneira comum dos judeus dividirem o Antigo Testamento. A lei de Moisés é o que nós chamamos de Pentateuco, os seus 5 primeiros livros. Depois os judeus dividiam o Antigo Testamento nos profetas. E a última divisão era o que eles chamavam de Ketuvim, cujo maior livro são os Salmos, onde temos Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, onde temos 2º e 1º Crônicas, onde temos Ruth e etc. Então, os judeus dividiam o Antigo Testamento em 3 grandes partes: a lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os profetas maiores e menores e anteriores e Ketuvim, os livros de sabedoria e outros livros pós o exílio. Cristo reconhece que Moisés é o autor do Pentateuco. Quando lemos, por exemplo, que Cristo disse que Moisés escreveu sobre ele. Quando? Aonde foi e onde temos a primeira e clara demonstração de nosso Redentor? Em Gênesis. Gênesis 3,15. A semente da mulher irá pisar na cabeça da serpente. Nós vemos Deus repetindo várias, diversas vezes: Abraão, em tua semente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Isaque, em tua semente, todas as nações serão abençoadas. Jacó, em tua semente, todos os povos serão abençoados. Quem é essa semente? Quem é este descendente que Paulo explica em Gálatas 3, a qual todos os povos são abençoados e obtêm a redenção? Jesus Cristo. Vejam a profecia incrível a qual Moisés dá em Gênesis. Gênesis 49, versículo 10 e 11. Gênesis 49, versículo 10 e 11. O cetro não se afastará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Amarra seu jumentinho à videira, e o filhote da sua jumenta à videira escolhida. Ele lavou as suas vestes no vinho e a sua capa no sangue de uvas. Quem é este? Que vem da tribo de Judá, que é legislador e qual todos os povos se reúnem. É Cristo. Siló significa seu filho. Jacó está dizendo assim, que todos os povos se congregarão quando vi o filho de Judá. Quem é este filho de Judá? Jesus Cristo. Aqui uma clara profecia sobre o nosso Senhor. Ora, desde Gênesis, Moisés falou de nosso Salvador.
podemos acrescentar também outra prova. É que Cristo considerava e claramente nos diz que Moisés é o autor do livro de Êxodo. Se não, vejamos Marcos capítulo 12, versículo 26, que claramente Cristo nos mostra que Moisés é o autor do livro de Êxodo. Marcos capítulo 12, versículo 26. E quanto aos mortos que irão ressuscitar, não lestes no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aonde nós temos o Senhor aparecendo na sarça? No livro de Êxodo. Agora, o que é o Êxodo? É o cumprimento da promessa e da predição a qual Deus deu em Gênesis. Em Gênesis capítulo 15, versículo 16, Deus disse a Abraão e também a essa nação, a quem eles servirão, eu julgarei, e depois eles sairão com grande posses. Desde Abraão, Deus disse: vossos filhos irão ser servos de um povo, mas eu julgarei essa nação e eles sairão. Êxodo, de lá. Êxodo é justamente o cumprimento da profecia e da promessa a qual Deus várias e várias vezes disse em Gênesis. Ora, aquele que escreveu o Êxodo, como o próprio Cristo disse, que libertou o povo, escreveu o cumprimento da profecia, não escreveria a história no qual vemos a promessa. Aquele que escreveu o cumprimento da profecia, o Êxodo, é aquele que também escreveu a história anterior, a qual o povo recebe a promessa de sair da servidão. Êxodo é incompreensível sem a história de Gênesis. Se Moisés escreveu o Êxodo, como bem lemos em Marcos, ele também escreveu Gênesis, porque o primeiro capítulo de Êxodo é uma continuação do último capítulo de Gênesis. É o mesmo autor. Então, agora que nós sabemos quem é o autor inspirado deste livro, nós não podemos deixar de mencionar que Moisés, de modo intencional, deixou nesse livro uma estrutura. E essa estrutura nos mostra alguns detalhes interessantes. Moisés dividiu esse livro em 10 partes. Todas essas 10 partes são marcadas por uma palavra em hebraico chamada Toledot. Toledot, que significa geração, ou aquilo que nasce, ou que é produzido. Ou seja, o resultado histórico. Vamos ver alguns exemplos disso para que fique mais claro. Gênesis 2:4. Diz assim: estas são as gerações do céu e da terra, quando foram criadas. Estas são as gerações, Toledot, dos céus e da terra. Vamos ver também de Isaac, Gênesis 25:19. Gênesis 25:19. Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, gerações, Toledot, a 10. E eu posso citá-las aos irmãos. A primeira delas é Gênesis capítulo 2, versículo 4. Estas são as gerações do céu e da terra. A segunda divisão é no capítulo 5, versículo 1. Estas são as gerações de Adão. A terceira é em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. A quarta, Gênesis capítulo 10, versículo 1. Estas são as gerações dos filhos de Noé. A quinta, Gênesis capítulo 11, versículo 10. Estas são as gerações de Sem. A sexta, Gênesis capítulo 11, versículo 27. Estas são as gerações de Terá.
A sétima é Gênesis capítulo 25, versículo 12. Estas são as gerações de Ismael. A oitava é a que lemos. Estas são as gerações de Isaac. A nona são as gerações de Esaú. Gênesis 36, versículo 1 e versículo 9. E a última, Gênesis 37, versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. Mas o que Moisés quer indicar com isso? Por que Moisés inicia essas histórias ou essa divisão nesse livro dizendo: estas são as gerações, isto é aquilo que nasce, isto é aquilo que vem, ou o resultado histórico? Moisés está indicando aquilo que devemos prestar atenção, excluindo indivíduos menores da história. Por exemplo, quando nós olhamos para a geração dos céus e da terra, isso não é um mero resumo do que veio antes. Isso não é um mero resumo do relato da criação. Moisés está falando assim: prestem atenção no principal resultado histórico, naquilo que nasce ou naquilo que é produzido da criação dos céus e da terra. Qual é a principal coisa? A criação do homem e da mulher, a qual imediatamente depois nós vemos o Senhor nos contando em oposição às outras partes da criação. Se nós olharmos para Terá, essas são as gerações de Terá. Mas não é contado a nós a história de Terá. Mas começamos a ver a história de seu filho Abraão, em detrimento ou colocando à parte os seus dois irmãos. Quando lemos as gerações de Isaac, isto é, aquilo que vem ou que nasce de Isaac, não é a história propriamente de Isaac, mas a história de Jacó em oposição a Esaú. Quando lemos por último as gerações de Jacó, vimos que ali não tem a história de Jacó, mas agora a história de seu filho José. José sendo o principal foco e não seus irmãos. O que Moisés quer mostrar aqui é que essa estrutura, ela nos deixa claro que determinados indivíduos tiveram descendentes que são centrais para o cumprimento e a perpetuação do plano de Deus. Existe um movimento aqui de um progenitor para o seu filho, que desempenha um papel importante para o avanço da religião e da igreja. O que Moisés está aqui preocupado, irmãos, é que a posteridade é fundamental para o avanço da religião. O livro de Gênesis é dividido de tal modo que deixa claro que a principal contribuição de um homem é aquilo que nasce dele, ou aquele que é produzido a partir dele, a sua posteridade. A religião da Escritura, ela começa e reside principalmente na família. E da família ela se expande para as esferas mais públicas. O que é uma nação? Uma nação é a família ampliada para constituir uma multidão de pessoas. Uma nação são várias e várias famílias que descendem de ancestrais comuns. É uma família que cresceu tanto e agora se tornou um corpo político. O que são as igrejas? Principalmente as igrejas nacionais. A igreja de uma nação é a união de todas as famílias para professarem a mesma fé e a mesma adoração. É da família a qual nasce a nação e a igreja. É dela que vem o Estado e que vem a igreja. Se as famílias decaem na religião, se elas abrigam o erro e a superstição, o que isso formará? Igrejas e nações corruptas. Formará igrejas impuras, ou melhor, igrejas contaminadas, nações em cujo a devassidão é propagada. Principalmente em Gênesis,
Isso é muito claro, que a religião verdadeira, ela residia na família dos patriarcas. De modo que a pureza dessas famílias ditava o estado da igreja. Moisés está dividindo o livro de Gênesis de tal forma para que nós vejamos o seguinte: o progresso da igreja e da religião em termos da necessidade de fidelidade da posteridade. A religião e a igreja não irá avançar se a posteridade se esquecer quem é o Senhor. Se a posteridade abandonar a sua lei. Em Juízes capítulo 2 é dito: e levantou-se um povo, ou uma geração, que não conhecia o Senhor e não conhecia as suas obras. E o que eles fazem? Adoram outros deuses. A grande contribuição de homens e mulheres é que aqueles que nascem deles sejam uma semente fiel. Toledote, que é gerações, não está preocupado em dar uma biografia de quem de Terá, por exemplo, mas mostrando que a sua principal contribuição para a história é Abraão, a qual recebe a promessa e a igreja ganha cada vez uma forma mais pública e a religião avança. Por exemplo, por que não temos as gerações de Abraão? Porque Isaac, ele na história de Gênesis, só tem importância em relação a seu pai ou em relação a seu filho Jacó. Isaac não é importante para a história como seu pai Abraão e como seu filho Jacó. Mas há as gerações de Isaac, isto é, o seu filho, a qual tem um papel muito mais proeminente do que ele para o avanço da igreja. Toledote não está interessado, repito, em dar biografias, mas mostrar pontos o qual agora Deus vai levantar a religião e o avanço da igreja para patamares ou para um estado mais puro, no qual aqueles que vierem depois não podem declinar e nem podem retroceder. O nosso texto, em Gênesis capítulo 35, ele se encontra na 8ª divisão do livro de Gênesis, que trata das gerações de Isaac. Isto é, não a história de Isaac, mas a de seu filho chamado Jacó, no qual Deus prometeu levantar a salvação de sua semente e adotar os seus descendentes como seu povo. E por que Jacó é tão importante? Porque é dele que vêm as 12 tribos que irão formar a nação de Israel. É dele que vêm os homens que serão sacerdotes do Senhor, da tribo de Levi. É dele que vêm os homens que irão compor a nação, o corpo político de Israel, que dará aos hebreus mais do que meras famílias habitando em tendas, mas uma nação, um povo separado que professa a religião verdadeira. Mas também Jacó é um tipo claríssimo de Cristo. No livro de Gênesis, Jacó é o pai de todo Israel segundo a carne. Mas Cristo é o pai de todo Israel no Espírito. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ele é o pai da eternidade. Jacó gerou 12 filhos, pelos quais o povo foi multiplicado. Mas Cristo chamou 12 apóstolos, pelos quais a igreja se expandiu para todo o mundo. Jacó era o pai de Israel segundo a carne. Cristo é o pai de Israel segundo o Espírito. Jacó é um tipo, é alguém no Antigo Testamento cujas algumas características apontam para o nosso Redentor. Só que a vida desse distinto homem, ela não foi marcada somente por altos momentos de felicidade, por momentos de graça, mas ele, devido aos seus próprios pecados, mais especificamente o pecado da fraude e do engano, teve que ser exilado da casa de seu pai.
para que seu irmão mais velho, chamado Esaú, não o assassinasse. E agora Jacó, que estava antes na casa de seu pai, que estava ali onde a religião era praticada pelo piedoso Isaque, se vê expulso para que não seja morto pelo seu próprio irmão. E agora vai começar a vaguear em uma terra estranha, na esperança de chegar na família de sua mãe Rebeca. Ele está sem a proteção de seus pais, com o seu próprio irmão o perseguindo. Jacó estava atribulado e certamente tomado pelo medo. Mas Deus aparece a ele em uma visão e repete a mesma promessa que fora dada ao seu avô Abraão e ao seu pai Isaque. Vejamos lá, irmãos. Gênesis capítulo 28, versículo 13 e 14. Gênesis 28, versículos 13 e 14. E eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. A terra em que está deitado darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra. E tu serás espalhado para o ocidente, e para o oriente, e para o norte, e para o sul. Em ti e tua semente, toda a família da terra serão abençoadas. Deus repete a promessa a qual ele já entregou no passado a Abraão e a Isaque. Com qual objetivo? A fim de confortar Jacó, a fim de consolá-lo, para que ele tivesse fé no pacto a qual Deus firmou. Veja, à primeira vista, parece que Jacó está justamente caminhando contrário à bênção que ele recebeu de Isaque. Ele recebeu de Isaque a bênção que seu irmão iria servi-lo, que ele iria ter o orvalho do céu e a gordura da terra. Mas agora ele se vê perseguido como se fosse um ladrão, como se fosse um assassino, um criminoso. Então Deus o aparece, dizendo que irá cumprir aquilo que ele lhe prometeu, na pessoa de seu avô e na pessoa de seu pai, para que ele tivesse fé. Então Jacó, uma vez que ele ouve essa promessa, uma vez que ele ouve esse consolo, ele resolve firmar um pacto ou um voto com o Senhor. Mas antes que observemos isso, prestemos atenção no seguinte: Jacó estava exilado da casa dos seus pais. E para sair desse exílio, ele precisaria da própria mão de Deus que o fizesse retornar. Então ele faz um pacto, ou um voto, a qual ele promete ao Senhor o quê? Adorá-lo de acordo com o que o próprio Deus prescreveu em sua palavra. Vejamos, Gênesis 28, versículo 20 ao versículo 22. E Jacó jurou um juramento, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa do meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus. E esta pedra em que tenho posto um pilar será a casa de Deus. E tudo que me deres, eu certamente te darei o dízimo. Qual é o propósito desse voto? É expressar a gratidão do patriarca caso o Senhor cumprisse a sua promessa. E a forma como ele deseja reconhecer que Deus foi misericordioso com ele é através da adoração legítima. Ele fará um pilar, um altar para sacrificar ao Senhor. Betel, que é o lugar onde Jacó está, significa casa de Deus. Só que Deus não poderia aceitar como voto aquilo que não foi aprovado por ele. Então Jacó não está aqui prometendo adorar o Senhor, se o Senhor cumprisse a sua promessa,
como bem a sua mente concebeu, como bem ele criou segundo a sua fantasia, mas ele está prometendo: Senhor, irei reconhecer a tua misericórdia sobre mim através do estabelecimento do culto correto, novamente, a qual agora eu estou exilado. Veja, a saída do exílio, a qual ele está agora da casa de seu pai, será demonstrada pelo restabelecimento do culto correto. E aqui Jacó representa todos os cristãos fiéis que foram exilados ou afastados da genuína adoração, pois era na casa de Isaac aonde estava a igreja de Deus. Era na casa de Isaac aonde havia a instituição pública e o culto público ao Senhor. Mas agora Jacó se vê expulso e afastado do culto, das audiências divinas. Ele se vê perseguido pelo seu próprio irmão, assim como todos os cristãos fiéis, que são acossados e injuriados por aqueles que são hipócritas e corruptos. Esaú, um profano, um réprobo, ele tinha livre acesso à casa de Isaac, mas Jacó foi privado de tal privilégio. Ele foi exilado do culto a Deus, mas ele promete que quando Deus lhe restaurar e fazê-lo voltar à casa de seu pai, ele não deixará de prestar o culto a Deus que o Senhor revelou aos patriarcas. Ó irmãos, quanto de nós estávamos exilados, expulsos da igreja, porque uma facção corrupta, chamada pervertedores da religião, deturparam a sã doutrina e perverteram o culto, substituíram a doutrina verdadeira pelos seus gostos corruptos e pelas suas fantasias, tiraram o culto ordenado ao Senhor e deixaram somente uma adoração inventada. Tivemos que, como Jacó, andar solitários, esperando o momento a qual Deus estendesse a sua mão graciosa para nos fazer voltar à sua casa, a Betel. Mas agora ele nos tirou desse exílio. O que devemos fazer? Devemos imitar Jacó. Devemos prometer ou devemos cumprir os nossos votos e nos dedicarmos totalmente à adoração ordenada e prescrita na palavra. Devemos estudá-la, conhecer as suas partes e participar de forma fervorosa. Mas existe tanto desprezo, tanta preguiça, indiferença. Parece que o nosso exílio, quando fomos expulsos, não por pagãos, mas por aqueles que diziam ser nossos irmãos e perverteram as igrejas, cuja iniquidade foi tão grande que não poderíamos participar daquela comunhão sem pecarmos contra eles. Ficamos exilados, solitários em nossas casas, mas o Senhor nos tirou desse exílio. Mas há negligência, há preguiça. Parece que esse exílio não foi o suficiente para nos humilhar, não foi o suficiente para estimarmos o culto verdadeiro. Eu temo, irmãos, que se continuarmos dessa forma, Deus nos banirá totalmente da sua presença. Porque nós temos desprezado a graça recebida, que temos o culto correto entre nós. Enquanto estávamos na podridão da adoração falsa, nós estamos alegres, empenhados, fervorosos, fomos expulsos, fomos jogados fora, porque não queríamos nos submeter àqueles que abandonaram o Senhor. E agora o Senhor nos tirou desse exílio. E não temos feito como Jacó, prometido ou se engajado a fazer da genuína religião de Cristo o nosso tesouro mais precioso. Ora, nós sabemos que Jacó chegou na casa da família de sua mãe, na casa de Labão, irmão de sua mãe, e casou com duas irmãs, Lia e Raquel, que ele ficou 25 anos, por volta de 25 anos, servindo ao seu sogro,
até que chegou o momento dele partir com sua família para voltar à terra do seu pai. Ele estava prestes a sair do seu exílio e voltar para a terra a qual Deus prometeu. E veja como o Senhor aparece, como o Senhor ordena que ele saia da casa de Labão. Gênesis 31, versículo 13. Gênesis 31, versículo 13. Eu sou o Deus de Betel, onde tu ungiste o pilar, e onde tu juraste um juramento para mim. Agora levanta-te, vai desta terra e volta à terra da tua parentela. Observem que Deus se revela a Jacó como o Deus de Betel, que era exatamente o lugar onde o patriarca tinha feito um voto a Deus. O que o Senhor quer aqui é lembrá-lo que Deus prometeu restaurá-lo e dar-lhe uma descendência e fazê-lo voltar à casa do seu pai, mas também que Jacó não esquecesse do seu voto. Eu sou o Deus de Betel, Jacó, a qual tu prometeste adorar a mim, segundo a forma a qual ordenei ao teu pai Abraão e ao teu pai Isaque, a qual entreguei aos patriarcas de acordo com a minha vontade. Onde Jacó estava? Jacó estava na casa do idólatra Labão. Quando Deus diz, eu sou o Deus de Betel, Deus está falando para Jacó não ficar preso na idolatria e da superstição que havia na casa de Labão, dos deuses falsos. Ele não deveria continuar exposto a essas contaminações. Ele não deveria deixar que a sua família continuasse em comunhão com a idolatria da casa de Labão. O Deus de Betel, que é o Deus da adoração correta, do culto ordenado, está chamando Jacó a rejeitar toda a imundície das invenções da casa de seu sogro, a fim de que Jacó e sua família possam abraçar a adoração que Deus o revelou e que era parte do seu voto, quando cerca de 25 anos atrás ele prometeu ao Senhor, ao sair do exílio, adorá-lo da forma correta. Mas durante essa peregrinação, da casa de seu sogro até a casa de seu pai, Jacó resolve morar em Siquém, uma cidade cananeia, e ele fica em Siquém por cerca de 8 ou 7 anos. Naquele lugar, temos o triste acontecimento, a qual a sua filha Diná é humilhada ou desonrada pelo um príncipe daquele local. Então os filhos de Jacó arquitetam um plano maligno para vingar a sua irmã. Eles convencem os homens da cidade a se circuncidarem, porque eles não poderiam dar Diná a alguém que estivesse fora da igreja de Deus. E a circuncisão era um sinal que eles pertenciam ao povo do pacto. Então os homens daquela cidade, desejosos que o seu príncipe pudesse tomar a mulher que ele desejava, desejosos que eles pudessem se casar com as filhas, com os descendentes de Jacó e viverem ali como único povo, se circuncidam. Mas isso era somente um pretexto dos filhos de Jacó para deixar aquele povo mais vulnerável e então matá-los. E assim eles fazem. Levi e Simeão matam todos de Siquém, todos os homens de Siquém. E assim eles fazem a família de Jacó se tornar odiosa para todos os povos ali ao redor. Agora os cananeus desejam matá-los por tamanha crueldade. Jacó e sua família agora, no capítulo 34, se encontram em apuros. E o patriarca está tomado pelo medo. Ele está conturbado, em uma condição miserável, porque está prestes a ser tomado pelos ímpios cananeus. Vejamos, Gênesis 34, versículo 30. E Jacó disse a Simeão e a Levi: tendes me perturbado,
para me fazer cheirar mal entre os habitantes da terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo eu pequeno em número. Eles se unirão contra mim e me matarão, e serei destruído, eu e minha casa. Vós nos fizeram odiosos entre todos. Agora eles irão me matar, irão tomar vossas mães, vossas mulheres, vossa irmã, por causa da vossa crueldade. Jacó está com medo. Jacó está perturbado. E é nesse contexto que nós temos a nossa passagem. Capítulo 35, versículos 1 e 2. Observem duas coisas. O patriarca estava vagaroso para retornar a Betel. Ele estava em Siquém por 7 ou 8 anos. A distância de Siquém para Betel é curtíssima. Nem sequer dá 100 quilômetros. Nem sequer dá 50 quilômetros. Mesmo assim, ele demorou muito tempo para ir até lá. Mas agora também, segundo, ele é odiado por todos os seus vizinhos. E qual é o remédio que Deus dá para apressar Jacó? E também para reanimá-lo e salvá-lo dos seus inimigos. Qual é o remédio que Deus dá? Versículo 1, primeira frase. E Deus disse a Jacó. Veja, Deus não destruiu de modo imediato os povos cananeus que intentavam planos contra o patriarca. Nem Deus transportou de modo milagroso toda a família para Betel. Porque talvez eles pensassem, Deus nos transporta de forma milagrosa para que não passemos pelos nossos inimigos. O remédio que Deus dá é falar com Jacó. Por quê? A principal fonte de conforto ou de consolo em sua vida, em meio às aflições, deveria ser aquilo que Deus disse. O patriarca deveria depender totalmente da palavra de Deus. A igreja nem sempre tem milagres, experiências extraordinárias, mas nós sempre teremos o que o Senhor Deus falou na sua santa palavra. E isso deveria ser para nós suficiente, porque é impossível que Deus minta. O patriarca Jacó deveria ter como único consolo, para que pudesse ir até Betel, não ser tomado pelos inimigos e se levantar daquela mornidão que ele estava, o seguinte: Deus falou comigo e, portanto, eu devo enfrentar todos os obstáculos. Não há milagre aqui, nem sequer há qualquer outra coisa extraordinária. Nem há uma destruição repentina, mas somente Deus dizendo. Deus disse a Jacó. Ele deveria confiar que Deus o protegeu. Que embora todos os povos estivessem prontos para fazer mal a ele, ele deveria continuar na peregrinação, porque Deus seria o capitão e a guarda da sua família. Agora, nós temos que notar aqui, irmãos, que a ordem que Deus dá é dupla. Há uma ordem aqui interessante. Observem primeiro, Deus diz: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Levanta-te significa aqui, fica de pé. É como se Jacó estivesse assentado e Deus o ordena a ficar de pé. E sobe, que é a palavra alá, aqui significa subir, ascender, um movimento para cima. Por que Deus dá duas ordens? Por que Deus não diz simplesmente: Jacó, sobe a Betel? Mas por que Deus diz a Jacó antes: Jacó, levanta-te? É porque o patriarca estava acomodado. Ele estava esquecido e negligente quanto à religião. Ele perdeu o senso da misericórdia divina e adiou agora o cumprimento do voto a qual ele prometeu ao Senhor. Ele estava em Canaã já há certo tempo, mas não subiu a Betel para adorar o Senhor conforme ele tinha prometido. Deus havia cumprido a sua parte.
dado a Jacó uma numerosa família, dado a Jacó muitos bens. Mas o patriarca está inerte, deixando de lado o seu dever. É necessário que ele deixe essa acomodação, essa negligência, essa preguiça espiritual para guiar sua família até Betel, a casa de Deus, para que eles adorem ao Senhor. Mas observem, a quem a ordem é dada. E Deus disse a Jacó, não a Raquel, não a Lia, não a Bila, não a Zilpa, não a Ruben ou qualquer um dos outros filhos. A ordem é dada para o chefe da família. Nós vemos o mesmo paralelo quando o anjo do Senhor fala com José para que ele guiasse a Virgem Maria e nosso Senhor Jesus Cristo em sua meninice para fugir de Herodes e retornar a Israel. O anjo do Senhor não fala com a Virgem Maria. Ele aparece em sonho a José. Foge, porque Herodes quer matar o menino. Ele aparece e diz, volta a Israel, porque aqueles que queriam matá-lo já morreram. Deus não fala com Lia, não fala com Raquel, não fala com a Virgem Maria, mas ele fala com Jacó e José. Por quê? Os homens são os responsáveis pela condução das suas famílias. É Jacó que deve se levantar e levar sua família para adorar a Deus. É José que deveria proteger a Virgem Maria e Cristo dos inimigos. Assim, todos os homens são responsáveis por guiarem as suas famílias no culto correto a Deus e não deixar que suas casas sejam tomadas pelos inimigos espirituais. Se o patriarca continuasse negligente, preguiçoso, indiferente, acomodado, não saísse daquela dormência espiritual, a sua família iria se afundar completamente na ignorância e na corrupção. Deus diz, Jacó, levanta-te, porque se o chefe da família não ficar em pé, a família não irá se levantar. Deus está ordenando que Jacó fique em pé, para que agora ele ordene que toda a sua família, sob a sua ordem, vá adorar a Deus. Jacó, tu é o chefe desta família, aquele a qual eu coloquei para cuidar de suas almas. Deixa a tua preguiça, a tua acomodação e a tua negligência. Lembra-te de quem eu sou e que eu que te libertei de teu irmão e os conduz para a adoração a mim. Mas a segunda ordem é sobe a Betel. Isso implica, irmãos, que haveria obstáculos no caminho. Subir aqui carrega a ideia de dificuldade. Mas Jacó não deveria considerar nenhuma dessas coisas. Ele deveria fazer aquilo que Deus disse. E isso é muito mais claro quando observamos que o Senhor relembra quem ele é para Jacó. Veja como Deus diz, faze ali um altar para Deus, que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Como Deus relembra quem ele é. Eu sou aquele que te libertou da mão irada de teu irmão, quando tu foi exilado da casa de teu pai. E, portanto, não tenha medo de qualquer obstáculo dos povos cananeus para subir a Betel. Porque da mesma forma a qual tu foste protegido de teu irmão Esaú, também será agora. Observem que para conduzirmos as nossas famílias para o culto verdadeiro a Deus, não será um caminho sem obstáculos. Não será um caminho a qual tudo irá cooperar para que façamos de modo fácil, de modo rápido, de modo prazeroso. Haverá obstáculos, inimigos, brigas, desavenças, mas Deus diz, levanta-te, sobe a Betel, supera todos os obstáculos, porque eu estou contigo.
Mas veja que Deus não somente dá a ordem, suba a Betel, mas diz, faze ali um altar. O altar era o símbolo designado divinamente para expressar a gratidão e cultuar o Senhor. Jacó não estava subindo a Betel para lá descobrir a forma como Deus deveria ser adorado. Deus disse de antemão, faze ali um altar para mim. A base do culto que ele iria prestar em Betel foi o que o próprio Deus disse a ele agora em Siquém. Ele não estava indo a Betel para adorar conforme bem lhe parecia, ou com aquela forma de culto que mais agradava à sua família. Ele deveria fazer aquilo que o Senhor ordenou, ainda que isso causasse desgosto em toda a sua casa. Os chefes de família não devem ter consideração alguma pelas disposições pecaminosas de suas esposas ou de seus filhos. Eles não devem buscar uma igreja, uma adoração que atenda aos gostos carnais deles, que não fale contra os seus pecados. Se um homem ama de modo verdadeiro sua mulher e seus filhos, então ele deve repreendê-los, porque eles desejam e têm afeição por aquilo que Deus não ordenou e jamais deu autorização. Se qualquer um dos seus filhos dissesse, pai, vamos fazer uma estátua, vamos fazer uma imagem, vamos fazer um altar desta forma, Jacó deveria ter dito não, porque Deus disse, faz ali um altar, eu não posso inventar, eu devo fazer aquilo a qual o Senhor ordenou. Se um homem ama a sua casa, ama a sua família, ele irá se opor a eles quando eles começarem a andar em oposição a Deus. Se eles sabem que o local do culto ordenado é longe e o caminho é difícil, então os homens devem encorajar suas famílias, mostrando a necessidade de aderirmos à religião de Cristo em sua palavra. Das promessas divinas, veja o próprio Deus que dá o comando, levanta-te. É o próprio Deus que assegura que irá protegê-los e que eles estarão sob o seu cuidado, apesar das dificuldades. Mas o que vemos? Que os homens não conduzem as suas famílias para o culto prescrito na Escritura, mas eles se curvam aos interesses de suas esposas ou filhos, por medo. O que eles são? Efeminados. Porque eles que foram dotados com a autoridade de Deus para governar, eles que deveriam ditar aonde eles devem adorar, eles que deveriam conduzir suas famílias no culto verdadeiro, se curvam e se submetem àqueles que eles foram colocados como governantes. Eles são governados por suas mulheres. O que eles creem? Tais homens efeminados. Eles creem naquilo que não desagrada às suas esposas, aquilo que pode mantê-las em seus pecados, no falso culto e nas superstições. Eles não pensam, qual é o local que presta o culto que Deus ordenou em sua palavra e que confessa a fé verdadeira. Mas eles pensam, onde posso encontrar uma igreja com muitas pessoas, uma estrutura e um espaço para que a minha esposa e meus filhos se sintam inclusos? Qual lugar encontrarei ministros tão fracos como eu sou para não corrigir e dizer que minha esposa está errada? Qual lugar encontrarei homens tão efeminados como eu que não preguem a palavra e não façam a minha família pensar em nossos pecados? Os céus e a terra deveriam ficar horrorizados que um homem tema a sua própria mulher, que se conforme à falsidade e se sujeite ao erro por causa dela, que não a ensine nem cuide da alma dela. Mas esses são os maridos amorosos da multidão corrupta da igreja. Homens que amam corpos como objeto, mas não têm consideração alguma por aquilo que é de maior valor, isto é, as almas.
Esses são os homens que agradam as mulheres imundas da igreja em nosso tempo. Homens fracos, cujo amor é não incomodá-las em seus erros, é não contradizê-las em sua iniquidade, é fazer aquilo que bem elas querem. No entanto, Jacó não deve ter consideração por nenhuma dessas coisas. Quando Jacó é despertado por Deus para ir adorá-lo em Betel, ele não discute, ele não cria argumentos, mas ele prontamente obedece e começa a preparar sua casa para o culto que deveria ser prestado. E como ele faz isso, irmãos? Vejamos. Versículo 2. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós, sedes puros e mudai as suas vestes. Eles deveriam remover, cortar, abandonar. A palavra aqui lançar é a ideia de remover, de pegar algo e jogar para longe, distância, abandono. Os deuses estranhos. Palavra nekar, que é estrangeiros. Agora, por que a idolatria é chamada de deuses estranhos? Porque somente Deus de Abraão e de Isaac, que é o Deus verdadeiro, deve ser conhecido pelo seu povo. Ele é o único a qual devemos prestar toda a devoção. Somente o culto instituído por ele deve ser praticado, conhecido e estudado pelo seu povo. Toda a falsa religião, todo o culto inventado é estranho. Por quê? Está fora da prescrição do Senhor. Eles devem ser rejeitados e nem sequer dignos do nosso conhecimento. A adoração e a religião falsa, que é estranha. Por quê? Porque é parte dos povos pagãos, que se desviaram da lei de Deus. É comum a eles, mas é estranho a nós. Deveria ser repugnante à igreja. A família de Jacó deveria romper qualquer ligação com as religiões estranhas, que ultrapassam aquilo que Deus revelou a Abraão e a Isaac. Não deveria haver nada em suas tendas que cheirasse ou tivesse a aparência daquilo que não tem a garantia de Deus, visto que o que somente deve ser familiar a nós e a Jacó é o que o Senhor ordenou na Santa Escritura. Tudo aquilo que ultrapassa a Escritura e a sã doutrina e o culto aqui prescrito e ordenado é estranho. Deve ser algo repugnante, matéria e assunto do nosso ódio. Agora, por que Jacó está tão preocupado em remover da sua casa a idolatria? É porque ele não poderia esperar a proteção divina enquanto abrigasse em sua casa o pecado. Ele não poderia esperar que Deus o protegesse enquanto em sua casa ele fosse tolerante com as superstições. Porque se nós estamos presos em maus caminhos e não queremos nos corrigir, não existe segurança alguma para afirmarmos que estamos sob a mão paternal de Deus. Não há segurança alguma para reivindicarmos a sua proteção. Deixe-me dar um exemplo de alguém na Bíblia que sabia muito bem disso e usou para o mal. Balaão. Balaão, falso profeta, sabia muito bem dessa verdade. Que quando os homens se distanciam do culto a Deus e do pecado, eles estão fora de sua proteção. E Balaão, sabendo dessa verdade, ele aconselha os moabitas para que enviassem mulheres para seduzirem os israelitas e fazerem eles adorarem os ídolos. Veja, Balaão não conseguiu prejudicar o povo através da maldição. Então qual é a ideia dele? Coloquemos uma pedra de tropeço. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, Cristo diz: Balaão colocou uma pedra de tropeço para o povo cair. Qual foi essa pedra? Já que não conseguimos fazer mal a este povo, com nossas maldições,
façamos da seguinte forma: enviamos mulheres para que se prostituam com eles e os levem a adorar aos ídolos. E assim eles cairão no desagrado de Deus e sairão da sua proteção, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Porque Deus não protege aqueles que saem do seu governo moral. E o que acontece com Israel? Eles se prostituem. Eles saem da proteção de Deus e Deus mata milhares e milhares de israelitas. Semelhantemente, se Jacó não purificasse a sua família da corrupção, da idolatria, da religião estranha, do culto corrupto a qual estava entre eles, não haveria como ele ter certeza da proteção divina. A sua viagem teria sido o caminho para a própria morte. Mas por outro lado, nós vimos que essa purificação tinha outro objetivo. Ele estava prestes a cultuar a Deus. Ele estava prestes a se envolver no culto ao Senhor. E eles não podem, ou ninguém pode cultuar corretamente a Deus, enquanto em suas casas mantém a religião falsa e a adoração inventada. Os homens não podem simplesmente comparecer aqui na adoração pública e fazerem aquilo que é ordenado, mas em suas casas manterem o culto inventado. Isso é falsidade e hipocrisia. As casas de cada um dos cristãos devem ser os tabernáculos dos justos, não o abrigo do pecado e da violação da lei de Deus. Alguns dizem assim: ora, nós não iremos comemorar o Natal na igreja, mas em nossas casas nós podemos fazê-lo, porque isso não fere o princípio regulador. Mas deixe-me perguntar, em qual lugar da Sagrada Escritura Deus disse que podemos manter o falso culto em nossas casas? Podemos inserir a idolatria em nossas famílias, sob o pretexto que é âmbito privado? Devo inserir o paganismo e a mentira para corromper os meus? Veja, eles dizem assim também: Deus ordenou que cantássemos somente os salmos no culto público. Então podemos, em nossos cultos domésticos, cantarmos hinos de composição humana. O que é isso? Se não mostrar uma afeição por aquilo que Deus jamais ordenou e tentar escondê-la sob o pretexto de privado. O que esses indivíduos tolos não conseguem entender ou parecem esconder é que, se mantemos o falso culto em nossas casas, se mantemos o Natal, se mantemos as composições humanas em nossos cultos domésticos, isso é um sinal que ainda amamos aquilo que nunca foi ordenado, que não apreciamos corretamente o que o próprio Deus instituiu. Porque você precisa de um Natal se você tem todos os domingos o santo dia do Senhor? Porque você precisa inserir no culto doméstico cânticos de inários humanos quando Deus lhe deu 150 salmos? Qual é a razão? Porque você não ama o que Deus prescreveu. Porque você não aprecia corretamente o que Deus instituiu. Você ama a religião estranha, você estuda o culto falso, você aprecia a fantasia dos homens. Nunca se ouviu em toda a Escritura que o povo de Deus celebrasse em sua casa algo que não fosse, ou algo que Deus não ordenou, ou que cantassem aquilo que não foi entregue pelo próprio Deus. Tais homens em nossa época fazem o mesmo que os homens de Judá faziam e foram denunciados pelo Senhor ao profeta Ezequiel. Vamos ler, irmãos. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Ezequiel capítulo 8, versículo 12.
Diz assim a Sagrada Escritura. Então ele disse: Filho do homem, visto que os anciãos da terra fazem no escuro, cada homem nas câmaras de suas imagens, pois eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ezequiel, visto que os homens fazem em suas casas, em seus quartos, eles adoram imagens. Eles não fazem isso ao público, para não corromper o povo, mas em suas casas eles são idólatras. E o que eles dizem? O Senhor não nos vê. Isto é, o seu domínio moral não alcança as nossas casas. O que é isso, irmãos? Senão quando eles dizem assim: veja, em minha casa eu faço como eu quero, em minha casa eu cuido. Ora, em nossas casas devemos fazer aquilo que o Senhor disse. As nossas casas não são espaços isentos da submissão à lei de Deus. O povo aqui tinha lugares escondidos para manter idolatria. E o Senhor diz: veja, Ezequiel, o que eles têm feito. Eles têm mantido em seus quartos, em seus recessos, em seus lugares privados, imagens. Embora não coloquem ou embora escondam isso do povo, eles são idólatras. Não podem ser idólatras na igreja, mas são em suas casas. E isso é o que nós fazemos quando escondemos ordenanças estranhas, isto é, não ordenadas, sobre os nossos tetos. É uma clara evidência que não repudiamos totalmente a religião inventada. Não devemos ficar surpresos, irmãos, quando tais homens que querem manter a religião inventada e estranha em suas casas, desejarem também introduzir coisas amaldiçoadas na igreja de Deus. É só uma questão de tempo, porque o pecado é incontrolável. Ele não ficará satisfeito em perverter uma família. Ele vai se alastrar até infectar toda a igreja. E por isso, nós devemos remover tudo que é estranho à ordem de Deus em nossas famílias. O Natal, cântico de músicas humanas no culto doméstico, cruzes, veja que abominação. Homens que usam colares, mulheres que usam colares de cruzes, como se isso fosse algo que deveriam manter em suas casas. Usam imagens de Cristo, jogos bíblicos, como se a Sagrada Escritura fosse uma brincadeira. Blasfemos. Devemos estar atentos, irmãos, para que não haja nada imundo em nossas famílias, ou seja, além daquilo que Deus ordenou na Escritura para a piedade. Nossas casas não são isentas da lei de Deus. Lançai fora tudo que é estranho à sua lei. Lançai fora e removei de nossas casas tudo aquilo a qual Deus não ordenou. Mas a pergunta central aqui é: como a idolatria adentrou na casa de Jacó? Pois ele foi ensinado na religião verdadeira pelo seu pai Isaque. Ele recebeu diversas revelações de Deus. Jacó não era alguém ignorante do culto verdadeiro. Mas como agora a sua família está infectada com religiões falsas, com aquilo que é estranho ao culto verdadeiro? E a resposta para isso está em alguns capítulos antes. Vejamos, Gênesis 31, versículo 19. Gênesis 31, versículo 19. E Labão foi tosquiar suas ovelhas, e Raquel havia furtado as imagens que eram de seu pai. Raquel e a sua corrupção foi o que iniciou a infecção de toda a família. Porque quando a falsa religião e o falso culto não são removidos imediatamente, eles vão criando cada vez raízes mais profundas. Eles vão se apegando mais aos nossos costumes, mais ao nosso dia a dia, e se espalhando e se propagando para outras pessoas.
Agora, se Raquel é aquela que deu início a essa infecção em sua própria família, é aquela a qual não se separou da idolatria de seu pai, mas continua mantendo essas coisas corruptas, a pergunta é: por que Jacó não repreendeu a sua esposa quando viu que essa praga estava se espalhando em todos? Porque Jacó não era totalmente ignorante sobre essa doença em sua casa. Porque ele não a repreendeu. Porque ele não disse: Raquel, destrói essas coisas e acaba com essa contaminação. A resposta para isso é simples e dura. Jacó, influenciado por seu amor excessivo a Raquel, foi conivente com a sua idolatria. Mas não podemos pensar, irmãos, que Raquel era ignorante sobre Deus. Porque o patriarca Jacó, ele ensinou a sua família diversas vezes o verdadeiro e ordenado culto a Deus. Mas Raquel era tão apegada às superstições do seu pai, que estava disposta a contaminar toda a sua família, a mentir a seu próprio pai, a colocar e fazer o seu marido de mentiroso. Porque Jacó disse: não há entre nós quem roubou teus ídolos. E ela, escondendo de seu marido que ela era uma patrona, uma defensora da religião falsa, embora tivesse conhecimento verdadeiro de Deus, ela não era ignorante. Ela estava pegada à idolatria de seu pai, estava disposta a contaminar sua família, disposta a desonrar o seu marido e de perverter tudo aquilo que ele estava ensinando. Mas Jacó não era ignorante das tendências idólatras de sua amada esposa. A verdade é que ele foi tolerante com a subversão do culto a Deus propagada por Raquel. E a razão disso é o seu amor pecaminoso por ela. Não que o seu amor fosse totalmente falso, mas que ele era excessivo. E amor excessivo pelos homens, amor excessivo por criaturas terrenas, nos fazem declinar ou retroceder da obediência a Deus. Lembre-se que no início Jacó trabalhou anos e anos, como se não fossem nada, tanto que era a sua força e determinação para ter a bem favorecida e formosa Raquel como esposa. Não era ruim em si mesmo isso, mas agora vemos que isso se tornou cego, excessivo. Veja, ele desprezou a sua primeira esposa, que era Lia. Jacó não estava obrigado a continuar com Lia, depois que foi enganado, depois que descobriu que foi enganado. Mas ele resolve permanecer com Lia como sua esposa e tomar Raquel. Tanto era o fervor da sua afeição que ele viola o matrimônio ao tomar duas mulheres, e ele comete incesto, porque um homem não pode se casar com duas irmãs. Um amor excessivo, um amor um tanto descontrolado, e que agora invade a própria religião verdadeira. Porque esse amor faz com que ele permita o falso culto em sua casa. E esse é um grande mal e uma fraqueza em Jacó. É o grande mal que ele não trabalhou com toda a diligência para extirpar a imundície da religião inventada, propagada e crida e professada pela sua própria esposa. Amor excessivo não é amor verdadeiro, pois Paulo diz, Romanos 13:10, o amor não faz mal ao próximo. Aqueles que amam as suas esposas não podem tolerar o pecado nelas. Eles não podem ter complacência com os seus erros,
não podem piscar para os seus desvios do culto que Deus ordenou na Escritura. Pois quem ama, busca e deseja o bem, mas não é um bem deixar qualquer um no caminho do erro e da falsidade, ser conivente com o veneno da falsa religião. Deus deu autoridade para os homens dizerem às suas casas: lançai fora, removei daqui os hinos humanos, tirai da minha casa os livros escritos por mulheres, as decorações do Natal, da Páscoa ou de qualquer abominação a qual Deus não instituiu. Queimai esses livros com imagem de nosso Senhor Jesus Cristo ou de qualquer pessoa da Santíssima Trindade. Não ouvi falsos mestres, estão proibidos de ouvir tais homens corruptos, e não deixar que nenhum dos seus se envolva com a corrupção da religião. E se os homens não fizerem isso rapidamente, as suas famílias irão se entregar, irão se embriagar com um falso culto. Agora vejam quais são os frutos dessa tolerância pecaminosa em nossos tempos. E se um homem disser à sua esposa que ele e sua casa devem se separar do culto inventado, ela irá se opor e afirmar: vamos ficar sozinhos? Não existe uma congregação muito perto de nós que adore a Deus desse modo. Não terei mais amigas, não terei mais uma roda de conversa. Então o que os homens fazem? Recuam. Acabou-se a convicção e a firmeza deles. Eles atendem e se submetem às suas mulheres. Eles deveriam lançar fora primeiro essa efeminação, que se submetem e deixam a firmeza de fazer aquilo que Deus ordenou, porque uma mulher disse algo contrário ao que Deus disse em sua palavra. Lançai fora primeiro essa efeminação. Se isso não for removido dos nossos lares, se essa moleza, se essa efeminação não for abandonada, não haverá uma verdadeira reforma. Jacó teve que se levantar. E Deus disse a Jacó: levanta-te, se porta como um homem e sai dessa conveniência, dessa conivência com tua esposa, na adoração falsa e idólatra. Jacó se comporta e se porta como um homem e ordena a tua casa na adoração a mim. Se ele não fizesse isso, ele não poderia sair daquele exílio. Uma grande razão pelo qual tarda entre nós o restabelecimento da adoração é porque os homens estão acovardados. Subir a Betel tinha as suas dificuldades. Uma viagem entre os ímpios, um alto esforço para mover uma família tão grande. O gosto de sua família por Siquém, porque já moravam ali há alguns anos. Eles tinham muitas posses naquela terra. Assim também, para entrarmos em uma reforma, haverá obstáculos, haverá desprezo, haverá oposição de familiares fora da casa. Irão nos taxar de estritos e até mesmo de seita, porque não queremos ter comunhão com a perversão deles do culto a Deus. O número de amigos irá diminuir. Alguns nos deixarão de ajudar e seremos injuriados e afastados. Mas Deus disse a Jacó, Deus nos disse em sua palavra, que devemos abandonar toda a religião inventada, que vai além da Escritura. O que importa aqui é se estamos agradando ou não a Cristo. E Ele nos deu a segurança que enquanto estivermos no caminho do dever, então teremos a sua proteção. O que importa? O que importa quando Deus nos ordenou algo em sua palavra? O que importa aos homens? Quando Deus nos disse para lançarmos tudo que é corrupto, eles não importam em nada. Não importa se sejam filhos queridos, esposa querida, pai e mãe queridos, netos queridos. Deus
E Cristo tem prioridade sobre qualquer relação. Lançai fora do nosso meio. Devemos purgar nossas casas das contaminações. Devemos abominar o erro. Homens não podem ser acovardados. Devem ser firmes e ter mão forte na religião, para guiarem as suas famílias na verdade. E aqui devemos examinar. Realmente amamos a religião que Cristo ordenou e suas santas verdades? Porque se isso for verdade, então nós homens devemos usar todos os nossos recursos para promover o culto verdadeiro. E isso em nossas casas. Porque uma casa é uma pequena igreja. Um pai, um marido, ele é uma espécie de sacerdote, de profeta e rei naquela família para instruí-los na verdade. Uma casa onde encontramos a piedade e a adoração divina prescrita é uma casa firmada na rocha e não na areia. Uma casa firmada na rocha é aquela que ouve e pratica o que o Senhor disse. E não aquela que simplesmente abastece suas mentes de concepções e abandona na prática a religião verdadeira. Uma casa que é piedosa, o amor que primeiro impera naquela casa não é o amor entre o homem e uma mulher, mas o amor a Deus, que determina e guia todo o resto. Se cônjuges ou se os familiares não amam primeiramente a Deus, e isso não é o fundamento de suas relações e da casa, a concórdia deles. É o amor ao pecado, é agradar um ao outro, fazendo caminhos contrários ao Senhor. Maridos, amem as suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25. Como Cristo ama a sua igreja? A guiando no verdadeiro culto, admoestando e repreendendo quando ela começa a se desviar da sua vontade. Cristo não tolera. Cristo não é patrocinador do culto falso. Eles enchem as suas bocas para dizer: maridos, amem as suas esposas, mas deixam elas adorarem a Deus falsamente. Deixam as suas casas cheias de religião estranha e falsa. Este é o amor? Voltemos para a Escritura. Amemos como Cristo ama a sua noiva, dizendo a ela: volta, ou as tuas obras são reprováveis. É esse o amor que os homens devem replicar. Amém.